agradeço aí a participação de todos vocês, né, e sempre adianto que falar sobre leis nunca é uma tarefa fácil, né, mas quem sabe sobre a LGPD isso seja um pouco melhor, né, porque o tema IAM, né, que é o assunto aqui do nosso evento, ele é muito importante e tem tudo a ver com a LGPD. Então, escolhi esse tema, né, porque IAM tornou-se um item de série com a vigência da LGPD. Eu só vou fazer aqui eu peço aqui um instante que na hora de compartilhar, como eu tenho um vídeo, eu não solicitei com som, pessoal, só um pouquinho. Desculpa. Pronto, todo mundo voltou a ver, né? Então, pessoal, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Hoje nosso encontro vai ser dividido em 3 tópicos, tá? O que vai permitir aí que vocês tenham um melhor aproveitamento desse tempo, uma simulação melhor de conteúdo, mais assertiva. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? E os 3 tópicos são LGPD atualização e perspectivas, Marketplace de credenciais uma realidade e IAM, governança de dados depende sim da gestão de acessos e identidades. Então, pessoal, o nosso primeiro grande tópico, né, que é LGPD, atualização e perspectivas, né, o que, para quem, como e por quê, né, eu diria que são as respostas dessas 4 perguntas, né, que vão servir para atualizar, né, vocês sobre o tema, lembrando um pouquinho sobre os 4 alicerces básicos que sustentam a LGPD, para que a gente possa, na sequência, né, entrar na abordagem principal aí do nosso encontro, né. Como vocês podem ver, então, eu vou começar com uma abordagem geral sobre a lei, para que na sequência a gente fale sobre a importância, né, do IAM para a proteção de dados pessoais, né. Então, nossa primeira pergunta aqui, né, é o que é? O LGPD o quê, né, gente? Essa lei, então, geral de proteção de dados, que foi aprovada, sancionada lá em 2018, né, e que só entrou em vigor em 2020, setembro de 2020. E ela visa o que basicamente, né, impor aí um controle sobre o fluxo dos dados pessoais, estabelecendo algumas regras, limites, responsabilidades para quem não cumprir a lei, né? E dentre essas regras e limites que são trazidos pela LGPD, estão exatamente quais os tipos de dados pessoais e de que forma eles podem ser tratados pelas empresas e governos. E como consequência natural disso aí, né, dessas regras e limites, a LGPD ela confere para os cidadãos titular de dados pessoais, todos nós, né, alguns mecanismos, um rol aí de direitos, que são mecanismos de controle sobre os seus próprios dados, né, os nossos próprios dados pessoais. Ainda dentro da pergunta o que, né, vamos relembrar aqui o dado pessoal, né, que é considerada toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física, né, identificada ou identificável, né? Lembrando que o dado identificado é quando é possível saber de imediato quem é a pessoa física que está por trás daquele dado. Não preciso, não há necessidade de informações adicionais, né? E o dado pessoal identificável é aquela informação que sozinha não identifica ninguém. Mas, quando ela for agrupada ou cruzada com outros dados, outras bases, permite identificar essa pessoa. Combinado, pessoal? Exemplo clássico, a placa de um carro, né? O registro profissional de um médico, de um advogado, né? Olhando para o número, simplesmente, a gente não sabe quem é a pessoa física, mas é possível, sim, chegar até essa pessoa física com uma busca aí na internet, né? E os dados sensíveis, né? A LGPD, como todos aqui já sabem, traz um capítulo especial para tratar dos dados pessoais sensíveis, né? E os dados pessoais sensíveis são aqueles dados mais sigilosos e que, por isso, pertencem a essa categoria de dados que recebem um tratamento diferenciado pela LGPD, vamos dizer assim. E por quê, né? Em razão do maior potencial lesivo deles, no caso de mau uso ou vazamento, né? E aí são dados sensíveis segundo a lei, né? Dados que digam respeito à origem racial ou étnica, convicções religiosas, filiações políticas, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, à vida sexual, genético, biométrico, enfim, percebam que são dados que estão relacionados à possibilidade de discriminação
de um indivíduo. Guardem bem essa palavra. Estão relacionados à possibilidade de discriminação de um indivíduo, né? E aí eu lanço aqui o desafio, né? Quem é que aqui acha que o CPF é um dado pessoal sensível? Eu sempre lanço esse desafio porque ainda tem muita dúvida sobre isso, né? Pois eu digo para vocês que não, né? O CPF não é um dado pessoal sensível, porque esse número que traz do CPF, ele não é um dado que possa caracterizar uma situação de discriminação, né? Então vejam que, segundo a lei, né, o CPF não é um dado pessoal sensível. E aqui uma curiosidade, uma atualização, né? Todos aqui estão sabendo que a partir de 2024, o CPF vai se tornar, então, aí o único número, né, de identificação geral no país perante os serviços públicos, né, perante o governo, que nem é que a gente vê nos Estados Unidos, nos filmes, né, é o Social Number Security, né, nós vamos ter um único registro, né, que vai ser o CPF perante os órgãos públicos e para obter qualquer tipo de serviço público, né. Então, fica aí essa atualização, né, isso começa a valer em 2024. Portanto, gente, a conclusão aqui é muita atenção ao que realmente é considerado um dado sensível, segundo a lei, né? E a nossa terceira pergunta, a nossa segunda pergunta é para quem, né? LGPD para quem, né? Afinal, quais as situações que estão sujeitas à aplicação da LGPD? Ela se aplica, pessoal, ao tratamento de dados pessoais que seja realizado por pessoas jurídicas de direito privado, né? Ou seja, empresas privadas, independentemente do tamanho que elas tenham, do tipo de atividade, né? Por pessoa jurídica de direito público, né? E aqui entra governo federal, estadual, municipal, autarquias e demais entes públicos, né? Em meio físico ou digital, em território brasileiro, né, no solo brasileiro, esse tratamento tem que estar acontecendo e sempre, gente, desde que o tratamento do dado pessoal ele tenha por objetivo, por finalidade, a oferta ou fornecimento de um serviço ou de um bem, tá? E aqui, muita atenção, pessoal, né, ainda merece atenção especial, tá? O fato de que a LGPD se aplica tanto para o tratamento de dados pessoais em meio físico ou digital, né? Porque a gente ainda vê, para quem trabalha nessa área, a gente ainda vê se cometer um grande equívoco, né, em relação à LGPD, porque muitas empresas e pessoas ainda têm a ideia equivocada de que a LGPD só se aplica para empresas de tecnologia, ou para dados tratados em formato digital, mas não, ela se aplica a todo e qualquer tratamento, tá? De dado pessoal, seja ele online ou offline, né? Então, tá valendo aí, gente, a LGPD também para aquela planilha de Excel que está lá esquecida na gaveta, né? Aquela caixa com documentos antigos, nosso famoso arquivo morto, né? Então, ela está valendo para todas essas situações. A nossa terceira pergunta, né? LGPD como, né? Bom, mas e quem vai fiscalizar o cumprimento da LGPD, né? E aí a lei criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal responsável por orientar, regular, fiscalizar e aplicar multas para quem descumprir as regras. A título de comparação, pessoal, servem como paradigmas para a ANPD, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tanto a gente ouviu falar durante a pandemia, né? Elas estão todas no mesmo patamar hierárquico, porém cada uma trata de um tema específico, sendo que a ANPD regula e fiscaliza o uso dos dados pessoais pelas empresas e governos, tá? Então, vejam que são todas, digamos assim, agências reguladoras, tá? E todas elas têm um setor, um nicho, um tema específico que elas regulam e fiscalizam, tá? Então, isso aqui é para deixar bem, bem materializada, né, a situação da autoridade nacional. E o site, né, aí da ANPD, ele dispõe de muito conteúdo informativo, não só para quem trabalha na área, mas também para as pessoas poderem se informar sobre o tema de proteção de dados, né? Tem muito material disponível, guias orientativos, agenda regulatória e, inclusive, até canal de denúncias. Vale a pena a visita. Agora, pessoal, eu vou passar um videozinho
para que a gente possa aí seguir no nosso próximo grande tópico. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Nee. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bom, pessoal, não sei se alguém aqui já conhecia, né, esse vídeo, mas só para dizer a origem dele, né? Esse vídeo foi produzido em 2012 pelo Banco Nacional da Bélgica, né? E foi uma campanha de conscientização, tá? Sobre privacidade e o cuidado que você deve ter ao divulgar informações na internet, né? Então, aqui, no caso, era um vidente muito famoso no país, né, enfim, que foi contratado para fazer esse quadro na televisão, essa campanha de conscientização, no ano de 2012, né. E por que eu trago esse vídeo, né, para finalizar aí esse primeiro tópico? Porque ele é um retrato fidedigno da sociedade em que vivemos hoje, ele é um retrato da vida que a gente vive hoje, né? Nós vivemos uma verdadeira overdose de exposição, e isso impôs a necessidade urgente de governos de regulamentar a proteção dos dados pessoais, tá? Que hoje nós conhecemos aqui no Brasil como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E também para lembrar vocês que a LGPD, ela não é somente sobre leis, a LGPD é sobre pessoas, é sobre comportamento humano, tá? E não esqueçam, as empresas são feitas de pessoas. Vamos, então, para o nosso segundo grande tópico, né? Que é marketplace de credenciais, uma realidade, né? O furto da identidade digital é a raiz e o de dados é a consequência. Sim, gente. Existem, todos aqui sabem, são profissionais da área, né? Existem marketplaces criminosos, mercados online, né? Que funcionam livremente pela Deep Web e que são hoje a maior fonte de preocupação das empresas quando o assunto envolve vazamento de dados. Isso porque eles cresceram muito durante a rápida transformação digital que nos foi imposta pela pandemia, né? E o maior alvo desses criminosos hoje são as credenciais corporativas de acesso aos sistemas e dados das empresas. Cada login de acesso é vendido pelo preço estimado de $15 a unidade. É um mercado silencioso e milionário, né?
E esse tópico da apresentação, ele foi feito para que vocês compreendam a importância da credencial corporativa de acesso aos sistemas no dia a dia de vocês e da empresa. E isso vale, claro, para todos os usuários e senhas que vocês mantêm, não só o profissional, né? Então, os nossos usuários e senhas, tá, hoje, mais do que nunca, eles são sinônimo de identidade digital. Assim como as chaves que vão manter nossas casas seguras ou as senhas que protegem a nossa conta do banco, a credencial corporativa protege os sistemas da empresa de ataques e roubos de dados, né? Então, a credencial corporativa dos colaboradores é sim um dado pessoal, porque está vinculada à pessoa física do controlador ou prestador de serviços, né? E por que eu insisto nesse ponto, né? Porque para que os dados e informações que são armazenados nos sistemas da empresa estejam realmente seguros, é fundamental que os colaboradores adotem essa credencial, porque a credencial permite autenticar quem está utilizando os sistemas da empresa, ou seja, com o meu usuário e senha, que o sistema sabe que é a Simone quem está executando, acessando e executando determinada atividade, e não qualquer outra pessoa, estranha atividade ou até mesmo a própria empresa, né? Eles são a garantia, então, de que sou eu e não outra pessoa que está acessando os sistemas da empresa. Eles permitem rastrear o acesso aos dados pessoais e informações confidenciais que são processados pelos sistemas, garantindo dessa forma conformidade com a LGPD. Porque sim, a LGPD, no artigo 46, exige que empresas adotem medidas de segurança técnicas e administrativas, né, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais. Então, a credencial corporativa, pessoal, intransferível, é considerada uma dessas medidas administrativas, né? Então, é uma exigência legal. E aí, hoje também, né, nós podemos citar aqui as 3 principais formas que atualmente são utilizadas para furtar nossos dados e os dados da empresa, né? Mas principalmente credenciais, né? E aí entra a engenharia social, o phishing, né? Eu aqui, desculpa, eu repeti, mas a engenharia social, phishing e ransomware, né? Todos aqui conhecem muito bem essas técnicas, eu não vou adentrar nos detalhes delas, né? Porque hoje esse não é o nosso objetivo, tá? E aí trago algumas notícias atuais, né, ainda para fechar esse tópico, né, e que demarca aí a situação do Brasil nesse cenário, né. O Brasil, ele tem uma das maiores superfícies de ataques cibernéticos do mundo, né. Estima-se que em 2022 o país respondeu sozinho por mais da metade, 55% dos roubos de credenciais na América Latina, né. Região, sendo que na América Latina, nesse período, se registrou mais de 6 milhões de ocorrências desse tipo, tá? Então, claro que tem muitos fatores que explicam, né, essa situação, explicam a alta vulnerabilidade que o Brasil tem, né, aonde entra a dimensão territorial, número de habitantes, nível de investimento das empresas em segurança que ainda é baixo, e principalmente o nível de conhecimento das pessoas, da população, que também ainda é baixo, tá, pessoal? Então, aqui nós temos a outra notícia, né? Imaginem, se fosse um país, o cybercrime seria a 3ª maior economia do mundo, né? E aí essa afirmação, pessoal, é do Marcelo Zillo, que é o líder de segurança Latam na AWS, tá? Ele afirma, inclusive, que a melhora da segurança cibernética, ela passa não só pelas empresas, mas também pelos indivíduos, né? Que é o vídeo que a gente viu. E que esse assunto deveria ser tema, olha só, até abro aspas aqui, que ele disse, deveria ser tema de almoço de família. Tá? Então, vamos trazer esse assunto um pouco mais à tona. E aí finalizo esse tópico, antes de nós entrarmos no IAM, né? Dizendo que esses dados, informações que eu trago nesse item aqui da apresentação do Marketplace, eles foram trazidos no último Mindsec, né, 2023, que é o maior evento de cibersegurança e segurança da informação da América Latina, e que ocorreu no mês de setembro em São Paulo. E eu estive presente ao longo dos 3 dias de painéis e feiras de negócio, e muito, mas muito se falou em foco nas pessoas, os perigos que cercam as credenciais corporativas de acesso e, claro,
sobre o controle destes acessos, tá? E agora a gente entra, então, no nosso próximo e último macro, né, item aí da apresentação. IAM, né? Governança de dados, sim, depende da gestão de acesso e identidade, tá? E vocês sabem que a LGPD, né, ela não vive só de vazamento de dados, sabem, né? A LGPD, ela está diretamente ligada com governança de dados. O vazamento de dados, ele é apenas o resultado da falta de governança adequada e eficaz dos dados tratados por uma empresa. E a LGPD, ela traz o que? Ela traz as diretrizes mínimas. Ela tem um capítulo específico, trazendo diretrizes mínimas para uma adequada governança dos dados dentro de uma empresa. Todos lembram aqui do famoso caso do Hospital Português? Pois então, naquele caso emblemático, né, que inclusive foi considerado o marco zero da GDPR, né, porque foi a primeira multa aplicada na Europa, quem aqui não sabe, dá um Google depois e vocês vão ler a respeito, né, não houve, naquele caso, um incidente de vazamento de dados pessoais. A infração lá, no caso do Hospital Português, e que resultou numa multa de 400 mil euros, decorreu da falta de controle e governança dos dados pessoais dos pacientes. Trazendo, então, o caso do Hospital Português para a realidade da nossa LGPD, porque, sim, ele é um grande case sobre IAM, tá? Naquela situação do hospital, não foram observados os princípios da segurança e da prevenção que estão previstos tanto na GDPR, no Regulamento Europeu, quanto na nossa LGPD. Ou seja, as empresas têm que garantir a segurança dos dados pessoais mediante a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas existentes e disponíveis no mercado para prevenir que acessos indevidos e incidentes ocorram, né? Então, garantir a segurança adotando medidas preventivas, princípio da segurança e da prevenção que estão aí na nossa LGPD, né? E aí não ter controle sobre quem acessa os dados pessoais pode sim ser um motivo para a aplicação de multas, pois demonstra ausência de governança em desrespeito aos princípios citados aí da LGPD. Então, trazendo esses conceitos, os conceitos jurídicos, né, que permeiam a responsabilidade civil brasileira, agora vamos falar aqui de Brasil, não ter um controle eficaz sobre quem acessa os dados da empresa é típico caso de negligência, né? Prevista lá no nosso artigo 1097, ou 1127 do Código Civil, caracterizando aí a culpa do controlador pela falta de cuidado ou indiferença, sim, negligência, falta de cuidado ou indiferença, porque não adota medidas e precauções necessárias para prevenir e proteger os dados pessoais que ele controla, que ela controla, permitindo, então, dessa forma, né, que ocorra acesso amplo ou indiscriminado a esses dados. Então, voltando para o caso ali do Hospital Português, né, diante dos fatos, né, de acordo com os fatos que foram apurados pela autoridade naquela época, né, se verificou típica situação de negligência, tá? Foi exatamente na negligência que eles foram enquadrados. Porque o hospital, ele deixou de fazer algo que sabidamente deveria ter feito, né? Por isso, saber quem tem acesso aos dados pessoais na sua empresa e ter algum tipo de controle sobre quem acessa é fundamental para estar em conformidade hoje com a LGPD, artigo 46 da lei. Então, vamos ver aqui, assim, quais foram as boas práticas relativas ao controle de acesso que não foram adotadas pelo Hospital Português, que foi multado, né? Primeiro, não existia uma norma interna de controle de acessos, né, que deixasse claro as diretrizes que a empresa e diretrizes da empresa e as regras que as pessoas deveriam seguir. Segundo, não foi observada a concessão de contas pessoais em sistemas, né? E aí se permitiu o quê? A criação de contas genéricas para uso de mais de uma pessoa ou setor. E, por fim, não foi observado o princípio do mínimo privilégio, gente. Sim, concedendo acesso somente aos dados que o funcionário precisa saber para o seu trabalho, né? Mas aí, pessoal, o que vocês entendem por governança de dados?
o mero registro das operações de tratamento, como diz o artigo 37 da lei? Fazer um inventário, um mapeamento de dados? Sim, saber a resposta para essas 6 perguntas que constam do slide é muito importante, é fundamental, porque sim, o artigo 37 da lei, ele prevê a necessidade de as empresas manterem registros atualizados das operações de tratamento de dados pessoais que realizam, né? E é esse mapeamento aí, né, respondendo essas perguntas, que vai permitir, então, que a empresa tenha uma visão unificada dos dados pessoais que ela tem armazenado e das suas respectivas obrigações em relação a eles, né? A partir desse inventário, ela consegue, então, visualizar e registrar o ciclo de vida de uma empresa, né? Agora, vocês sabem responder a 7ª pergunta? Quem tem acesso? É muito importante saber quais dados, para que finalidade, onde eles estão, quem compartilha, onde há cópias, quanto tempo. Agora, quem tem acesso? Como sua empresa controla os acessos aos dados que ela trata? Né? Cada vez mais as auditorias vêm recomendando a adoção de sistemas automatizados de gestão de identidade, pois elas auditam as deficiências existentes nos controles de acesso quando feitos de forma manual. Por exemplo, contas em sistemas de pessoas já desligadas e que não pertencem mais ao quadro da empresa e que não tiveram as suas contas canceladas. Contas com direitos excessivos, permitindo um funcionário acesso amplo a informações que vão muito além do que ele precisa de fato saber para realizar o seu trabalho, né? Ferindo aí o princípio do need to know, né? Então, pessoal, vale destacar novamente que saber quem tem acesso aos dados pessoais na sua empresa e ter algum controle sobre quem acessa é fundamental para estar em conformidade com a LGPD hoje, tá? É uma obrigação legal prevista no artigo 46 da lei, pois se trata do quê? De uma medida de segurança técnica e administrativa disponível no mercado. Portanto, não se trata de uma escolha a gestão de identidade e acessos, mas sim de uma obrigação legal. Vejam, então, não basta ter credencial corporativa, é preciso controlar o que cada uma dessas credenciais vai acessar e quando ela deve parar de acessar alguma coisa, né? E aí, pessoal, para finalizar, né, eu gosto de dizer que as empresas, reiterar, né, que as empresas são feitas de pessoas que vão seguir processos estabelecidos pela empresa. E quando automatizamos esses processos, nós reduzimos consideravelmente a margem de erros e a possibilidade de infração à LGPD e pagamento de multa. Como nós vimos no vídeo da vidente, né, do vidente, pessoas são humanas, né, e, portanto, são falhas, é da nossa natureza. E o vazamento de dados pessoais é um dos riscos mais temidos atualmente pelas empresas, mas é sempre bom lembrar que pessoas jurídicas não vazam dados. Quem vaza os dados são pessoas físicas, seja por falha, por omissão ou por intenção. Por isso que o IAM se tornou um item de série por atendimento da LGPD. Então, automatizar os processos é fundamental, pois além de otimizar os processos dentro da empresa, também diminui a ocorrência de erros, né? E para isso o IAM é a solução que permite uma governança adequada e que atende à LGPD. Muito obrigada, pessoal. E não sei, Alessandra, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fico à disposição. Oi, Simone, obrigada pela apresentação. Sim, nós temos uma pergunta do Luiz Santos. No seu entendimento, senhas e dados biométricos são dados sensíveis? Dados biométricos, sim. Tá? Quando você coloca o seu dedinho lá, ou faz o seu reconhecimento facial, que também é uma biometria, esse é considerado um dado sensível. Está lá no artigo da lei, né? Dados genéticos ou biométricos, tá? Tá bem claro. Então, biometria, sim, é considerado pela lei um dado sensível.